Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos recebendo a professora do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental da UDESC. Nós estamos recebendo a professora Suzana Torkst, quase um Trotsky o sobrenome dela. Quase um Trotsky o sobrenome dela. E a professora Suzana, ela também é integrante do sindicato lá da UDESC, além de ser uma feminista, ativista, sindicalista, né? E ela faz essa reflexão hoje aqui no Cidadania em Debate sobre a condição da mulher no Brasil. No bloco anterior, a gente fez essa reflexão, falamos, né, dessa condição da mulher brasileira, até porque quando a gente fala da mulher brasileira é preciso fazer os recortes, né? Mas vamos retomar esse nosso segundo bloco a partir daquilo que a gente estava falando no bloco anterior, da questão dos corpos, do corpo feminino, né? Que muitas vezes o Estado se apropria do corpo feminino, até nessa questão, né, do controle, né? Do controle de natalidade, que a professora inclusive estava falando, né? E também, por outro lado, a gente tem esse corpo feminino sendo utilizado como objeto, né? Mas vamos retomar essa questão do controle, né? Porque está em discussão ainda o assunto aborto, né? Então, o aborto é um tema caríssimo, né, para o movimento feminista brasileiro e também em outros países do mundo. Ele não é recente. É muito interessante quando a gente lê a bibliografia do início, né, do século XX, inclusive falando do Trotsky, né, no período da Revolução Russa e tal, a gente sabe que o aborto já era um tema para as feministas daquele início de século, principalmente as feministas socialistas, né, que buscavam a emancipação da mulher, inclusive antes da Simone de Beauvoir, já falando da questão de que a maternidade deveria ser uma livre escolha e não uma obrigatoriedade. Então, quando a gente vê a discussão do aborto hoje no Brasil, a gente percebe o quanto que a gente não avançou com relação a esse tema. O quanto essa ideia de uma maternidade mitificada e obrigatória, né, é ainda muito forte, né, no imaginário nacional. Algumas igrejas fazem bastante, reforçam bastante essa ideia. Todavia, quando a gente faz estudos e conversa com as pessoas, com as mulheres da base, vamos dizer assim, com as mulheres que vivem nas comunidades, as mulheres trabalhadoras, negras, indígenas, a gente vê que essas mulheres, independente às vezes das direções das suas igrejas, né, das prelações dos pastores e dos padres, elas tomam decisões que levam à prática do aborto, sim. Muitas vezes não tem o nome de aborto, né? A gente tem uma bibliografia vasta no Brasil. Eu participei de uma pesquisa recente em Florianópolis sobre esse tema também. No Brasil tem muitos estudos mostrando que as mulheres, diante de uma gravidez indesejada, elas ficam desesperadas, porque elas sabem que são elas as que vão se ocupar realmente dos seus filhos, né? Então isso ainda não mudou na sociedade, são as mulheres que se encarregam das crianças, né? Então muitas delas, diante do desespero, elas optam por fazer um aborto em condições inseguras, na clandestinidade, mas muitas vezes elas são inclusive religiosas. É bastante interessante isso, né? É uma pena que as igrejas ainda insistam, né, em não escutar as mulheres que fazem parte, né, das suas bases, como a gente chama, né, usando um termo mais político. Então a questão do aborto ela é muito importante, ela não é a principal, né? A gente acompanha alguns movimentos, por exemplo, o movimento, a Marcha das Margaridas, a Marcha Mundial das Mulheres, que são movimentos que congregam muitas mulheres camponesas e mulheres trabalhadoras, né, da classe trabalhadora menor, pior paga, né, mais oprimida aqui no país. E a gente vê que muitas vezes o tema do aborto não é a questão principal para elas. Muitas vezes para elas é o problema que a gente chama da socialização do trabalho doméstico, quer dizer, com quem vai deixar a criança, quem vai poder cozinhar, que é uma questão que nos momentos revolucionários, por exemplo, a Revolução Soviética, no seu primeiro início, teve uma preocupação para garantir os direitos da mulher, mãe, garantir creches públicas, lavanderias públicas, restaurantes públicos, para que as mulheres pudessem trabalhar e não ter o ônus desse trabalho super cansativo, que é o trabalho da reprodução dentro de casa, né, e que as mulheres vão se virando aí, né, com apoio de outras mulheres, na comunidade e tal, e que no caso do brasileiro o Estado é bastante omisso, né? A gente não tem essa tradição de restaurantes públicos comunitários, lavanderias, etc. Aliás, o Estado é omisso porque nós temos um legislativo, atualmente nós temos um executivo que ele é predominantemente formado por homens,
que tomam decisões em nome das mulheres, né? Então, eu acho que tem aí também essa questão da representatividade feminina, né? Nessas tomadas de poder, né? Isso é muito legal, né? Eu tenho uma formação em história, então eu sempre puxo pensando que coisas que hoje estão aí parecem novas, são antigas. E quando a gente analisa a história do movimento feminista, né, no final do século XIX, já bastante organizado em alguns países, na Europa, na Alemanha, na Rússia, impressionante a organização já a partir de 1880, 1890, Estados Unidos também, muito ligado à Revolução Industrial, mas não só, também nas áreas rurais, o que é impressionante, né? Já com congressos e tudo. A gente percebe que as mulheres já diziam naquela época que precisavam, daí a questão do sufrágio, né? Que elas precisavam ter voz nos parlamentos, nos espaços de poder, como a gente luta até hoje, através de políticas de cotas e tudo mais. E elas tinham essa ideia, né, de que uma vez as mulheres estando nesses cargos, elas iriam, então, ser representadas e teriam ganhos em todas as esferas da vida social. Então, é muito interessante como a gente não avançou ainda nesse âmbito, né? O que ainda, além da gente não ter uma expressão, vamos dizer, parlamentar, em outros cargos, à altura do que é a vida cotidiana na sociedade, né? Com as mulheres tomando decisões no dia a dia, tendo, como a gente estava comentando no intervalo, as mulheres negras, né? Às vezes até alguns espaços de matriarcado informais, vamos dizer assim, não reconhecidos, mas que existem. Mas quando a gente vai chegando nos lugares mais hierárquicos da sociedade, as esferas do poder, isso vai diminuindo. E até nos movimentos sociais, nos sindicatos e associações de bairro, várias instâncias de organização, movimento estudantil e tal, a gente observa ainda hoje, né, já estamos no século XXI aí, a gente observa que quanto mais a gente sobe nessa hierarquia que acaba acontecendo nos movimentos, menos mulheres vão chegando. E aí tem várias explicações para isso, né, desde o próprio machismo, óbvio, né, de não querer que as mulheres, achar que as mulheres não são competentes, né, mas também as exigências que as mulheres têm de seguir fazendo aqueles trabalhos do cuidado, que isso é uma questão também que vários movimentos feministas do mundo, principalmente os movimentos mais arraigados com a classe trabalhadora, falam que para as mulheres ainda existe uma sobrecarga muito grande do que a gente chama de trabalhos do care, para usar um termo em inglês, mas que são os trabalhos do cuidado, né? Tem várias historiadoras, sociólogas estudando isso. Inclusive, quando a gente estuda as migrações internacionais, a gente percebe que as mulheres do Sul que migram para os países do capitalismo central, que trabalhos que elas vão fazer lá? Elas vão fazer os trabalhos do cuidado, né? Então elas vão ser babysitters, né? Ou cuidadoras de pessoas com deficiência, pessoas idosas e tudo mais. No Brasil isso também acontece, ganhando salários muito baixos, na informalidade, às vezes na clandestinidade, né? E garantindo, que daí é o paradoxo que o feminismo também tem que lidar, garantindo que outras mulheres brancas, burguesas, possam viver o seu processo emancipatório. Então é muito louco isso, né? Mas é um processo que eu acho que a gente que está situado aqui no Sul, né? Nos países capitalistas dependentes, a gente tem que refletir, porque expressa muito da nossa condição, né? De as mulheres acabam expressando mais do que os homens, obviamente, né? Quando a gente vai para a base, essa sobrecarga de trabalhos, de responsabilidades, né? E de que a gente chama de trabalhos do cuidado, né, que são pouco visibilizados na sociedade. Quando a professora toca nessas questões, né, da condição da mulher, dessa coisa de uma sociedade machista, sobretudo com essa questão do patriarcado, né, muito forte, né, porque isso vem de séculos, né? Então, a gente vê a condição da mulher operária com as suas dificuldades, porque não tem creche para deixar os filhos, porque não tem um restaurante que ela possa fazer a sua alimentação. Nós temos a condição das mulheres presidiárias, né, que muitas vezes estão lá com seus filhos dentro do presídio, né, os recém-nascidos. Então, assim, tudo isso, as pessoas conseguem, inclusive, perceber isso, né, quando assiste TV, mas a gente vê essa condição machista em espaço, em esferas que muitas vezes parecia impossível ou inviável de acontecer, como é o caso que aconteceu com a deputada Ana Paula Lima, aqui de Blumenau, sendo desrespeitada na Assembleia Legislativa, né? Então a gente vê isso que ainda está muito forte, né? Eu acho que a gente está num momento muito peculiar e bastante complexo, né? E que a gente precisa se fortalecer muito coletivamente, daí a importância, né,
dos nossos sindicatos, das nossas associações, né, porque coletivamente a gente consegue se fortalecer bastante, né, e é impressionante como nesse momento eu acredito que muito dos preconceitos que de uma certa forma estavam aparentemente vencidos, eles estão vindo à tona, então muitas pessoas não estão perdendo mais a vergonha de tomar, tomar atitudes machistas, preconceituosas, racistas. Está um momento bastante forte, né, de expressão dessas heranças bastante ruins que a gente tem no caso do Brasil, ainda agravadas pela questão da situação colonial, do racismo, da escravidão. E por incrível que pareça, né, até eu quero aproveitar aqui e fazer uma propaganda com os meus cartazinhos, que não são meus, são do Sindicato Andes, do Sindicato Nacional, que a gente está com uma campanha contra o assédio sexual. Eu trouxe 2 cartazes, a gente tem outros, né? Está lançando a campanha agora nesse período do 8 de março. E essa campanha é muito curiosa porque ela visa, por um lado, né, fazer uma discussão, uma problematização do assédio sexual, que a maior parte das mulheres brasileiras, jovens, adultas e até mesmo idosas, sofre cotidianamente, né, o assédio. E esse assédio ele acontece em várias instâncias da sociedade, inclusive nos nossos sindicatos. Então, o nosso sindicato, muito corajosamente, hoje ele é liderado por uma mulher, né, e tem uma comissão muito importante lá que discute as questões de gênero, de raça, né, e a gente percebeu que no próprio sindicato, né, que tem há muito tempo resoluções antirracistas, homofóbicas, antissexistas, né, que no próprio sindicato tem companheiros, né, como a gente diz, que volta e meia dão uma escorregadela, né, no espaço público e cometem, né, piadas ou até atitudes um pouco mais graves, né, de assédio. Então, o que a gente acha? A gente acha que a luta é por tudo que é lado, é dentro de casa, é no sindicato, é na universidade. A gente que é professor e professora, a gente tem um papel muito importante, que é na desconstrução cotidiana com os nossos alunos, futuros profissionais e alunas, né, para trabalhar com isso, para que se crie uma cultura de respeito mútuo em todos os sentidos, né, de tolerância, de respeito e de garantia desse feminismo que a gente duramente conquistou em vários aspectos e ainda tem que conquistar bastante. Então, o nosso papel como docentes é bastante importante, mas a gente não pode dar trégua. Às vezes falar, lá vem aquelas feministas, já apelidaram algumas de nós, feminazes, né? Aquelas feministas chatas que não deixam passar uma piadinha. Mas a gente não quer deixar passar uma piadinha, porque a gente acredita que é mais do que possível, é bastante fácil e vai ser muito bom para todos, homens e mulheres, a gente eliminar o machismo das nossas relações cotidianas. E transformar essa sociedade. E transformar essa sociedade vai ser bom para a maioria das pessoas, pelo menos. Professora, eu quero agradecer sua presença aqui no Cidadania em Debate. Obrigada a vocês. Gente, conversa que a gente sempre tem para fazer essa reflexão, né? Obrigado. Obrigada. Tá? Chegamos ao final de mais o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer aqui a presença da professora da UDESC, a professora Carmen Suzana Torques, que falou sobre feminismo e luta de classe. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.